Olá, meus amados do YouTube, que tenham uma noite de todas as sortes de bênçãos para todos nós. Meus amados, eu agradeço a todos vocês que vai permitir que eu entre no seu lar e juntos nós vamos participar um pouco deste pão. Eu chamo de pão porque este é o pão verdadeiro que nos conforta, que nos fortalece, nos faz crescer, que nos dá entendimento, né? Então, meus amados, eu convido você a participar deste pão através desse vídeo que nós vamos ler agora. E convido você também a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas necessitavam, assim como eu tive um dia de ouvir uma palavra dessa e ninguém me ensinava. E talvez você, eu não sei como é que seja a sua vida cristã em Cristo, como é que é, né? Talvez você é apenas um religioso. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo. Entre lá no meu canal, nesse canal é de Nova Aliança. Se inscreva neste canal. Dê um like nesse canal para quando eu postar novo vídeo você seja notificado. Meus amados, como sempre, nós temos um título, né, na nossa palestra do que vamos pregar. Hoje é a terceira vez que nós estamos pregando uma mensagem intitulado em contrariação, né? Porque a religião está andando em caminhos contrários de Deus. E por conta disso, eu creio que é por isso que o mundo está sendo disciplinado por Deus. Por as pessoas não querer conhecer o Deus que governa este mundo. E assim como ele disciplinou o povo no passado da velha aliança, eu creio, essa é a minha crença, né? Você não é obrigado a crer desta maneira. Eu creio que Deus está nos disciplinando também. Porque o povo, as religiões não sabem quem é Deus. Eles andam em caminhos contrários. Assim, né? Deus está indo para um lado, ele está indo para o outro. E hoje já é a terceira vez que nós estamos pregando nesse assunto. Só que cada vez a gente tem mudado o título. Porque nós vamos mudar, cada vez nós temos mudado, você pode prestar atenção, que cada vez nós temos mudado os versículos, né? Toda vez que nós mudamos o título, nós mudamos os versículos. Nós não podemos repetir o mesmo versículo, mudar o título e repetir os mesmos versículos. Aí não tem lógica. Então nós mudamos os versículos e mudamos o título. Mas o raciocínio da palavra é a mesma, né? Que é contrariedade. A religião anda na contramão de Deus. Então, meus amados, e hoje o título da nossa palestra é Graça contrariando a religião, né? A graça contrariando a religião. E eu vou pedir para você, meus amados, me acompanhar nesta palestra com a sua Bíblia aberta, para que depois não venham dizer que o que eu estou pregando não tem nada escrito, né? Basta o vexame que eu passei ontem lá na Paulista. Não sei se você está me assistindo, você conhece essa avenida aqui em São Paulo, no Brasil, onde teve uma manifestação ontem e eu caí na bobeira e fui para lá. Né, meus amados? E lá apareceu, teve um certo momento que apareceu um culto dentro da igreja. Todo mundo queria orar, sem saber orar, né? Porque está escrito que nós não sabemos orar como convém. E uma das orações que o povo acha que diz, o povo afirma, a religião afirma, que é a maior oração que existe, não existe. Só para você ver para onde está andando a religião. Porque eles dizem que o Pai Nosso é a maior oração. E oração de Pai Nosso não existe.
Jesus de Nazaré não ensinou ninguém a orar Pai Nosso. Jesus de Nazaré, sendo judeu, para começar, ele era judeu. Jesus de Nazaré não era cristão. Jesus de Nazaré era judeu. E como judeu cumpridor de lei, ele não ensinou ninguém a orar. Ele deu um exemplo, porque ele estava cheio de ouvir o povo fazendo hora de oração, repetindo as mesmas palavras e usando palavras vãs na oração e achando que Deus ouviria isso aí. Então ele deu um exemplo, assim, vocês querem orar? Ora assim, ó, sem repetir palavra. Aí ele fez, ele falou essas palavras, que a turma chama que é a oração do Pai Nosso, né? Você pode ver que não tem uma palavra repetida. Então Jesus não ensinou ninguém a orar. Ele ensinou a não repetir palavras. Pai Nosso não é oração. Se Pai Nosso for oração, Ave Maria também é a religião condena a Ave Maria, o Cristo de Deus Pai, né? Dizendo que isso não é oração. Então se a Ave Maria, o Cristo de Deus Pai não é oração, o Pai Nosso também não é. Porque é uma oração decorada. Não existe oração decorada, meus amados. Não existe oração decorada. Então o que é que eles fizeram? O que é que o povo romano fizeram? Em Roma fez? Isolou 5 versículos do capítulo 6 de Mateus e pronto, aí, ó, Pai Nosso, a maior oração do mundo. Mentira. Leia o resto para trás do capítulo 6, que nós vamos ter para trás 8 versículos para trás e vamos ter 21 versículos para frente. Era um sermão que Jesus estava falando, um sermão que Jesus estava fazendo lá no pé do monte, lá no Monte Beatitudes. É um nome meio difícil de falar, né? No Monte Beatitudes. Então, eles isolaram 8 versículos antes e isolaram 21 para frente. E isolaram o capítulo 5 todo. Porque isso aqui começou no capítulo 5. Então você quer entender isso aqui, você tem que ler o capítulo 5, capítulo 6, todo. E outra coisa, na Bíblia original não tem esse negócio de capítulo, de versículo. O escritor dos livros, ele escreveu na íntegra. Na íntegra. Quem fez isso aí foi Roma. É que tem o nome dele, é que é um nome tão difícil que eu preciso fazer um curso para aprender o nome desse cara que fez isso aqui. Pôs capítulo, pôs versículo, pôs isso aqui, ó. Tá vendo esse descartadinho aqui, ó? Tudo foi ele que colocou. Então, eles chamam isso aqui Bíblia Sagrada. Então, se foi tudo feito isso aqui, uma coisa sagrada é algo que ninguém pode modificar. Ninguém pode mexer. Mas uma vez que isso foi mexida, isso aqui é a palavra de Deus. Mas não é mais sagrada, a palavra sagrada assim, em termos de livro. Isso aqui não é um livro sagrado. Não é porque foi mexido. Sagrado é a original, que não foi mexida. Então, meus amados, é desse jeito. Por isso que eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, para ver se nós entramos nesse entendimento, né? Apesar que nós não vamos falar de Pai Nosso, é outra coisa. Estou falando desse Pai Nosso porque foi no vexame que eu passei ontem lá na manifestação. Nego subindo em cima do caminhão querendo orar Pai Nosso toda hora. E eu estava por aqui já para gritar: isso não é oração, seus burros. Era isso que eu queria falar. Então, meus amados, no livro de 1 de Coríntios, abra aí para nós acompanhar junto. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler até o 29, meus amados. 26. O nosso assunto é a graça contrariando a religião.
26. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mais forte que os homens. Desculpa, eu estou lendo acho que você leu aí errado, né? Eu falei versículo 26. Eu li o 25, desculpa aí. Vamos ler o 26. Irmãos, reparai-vos, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Não foram chamados. Muito sábio. E o que é que nós vemos aí fora? Pastor que fez 5 anos de teologia para ser um pastor. E a igreja, por conta disso, a igreja dá crédito àquele pastor porque ele estudou. Elas não vão dar crédito a uma pessoa que nem eu, que só tem a primeira série. Mas Deus está dizendo aqui, ó, Deus está na contramão deles. Vamos ler de novo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. O estudo que se aprende por aí é carnal ou é espiritual? Eu respondo, é carnal. É carnal, que é o homem que está ensinando. Então, o que eles têm aprendido por aí é ensino carnais. Segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, de nobre nascimento. Então, nem ricos foi chamado. Então ele chamou quem? Os pobres e que não entendia nada, assim como eu, que só tenho a primeira série. Porque quem ministra aqui não é eu, é o Espírito Santo. Versículo 27. Pelo contrário, estão andando ao contrário de Deus, a religião. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio. E eles ficam loucos quando eu deparo com eles no Facebook, que começo a debater com eles ficam loucos. Chegam a me bloquear. Porque eles não têm saída, porque eu escrevo para eles. Como eles não têm saída, me bloqueiam. Aquelas barulho aí. Loucas do mundo, para envergonhar o sábio. E eles têm sido envergonhados pelas pessoas simples que têm pregado a graça de Deus. O evangelho da graça de Deus. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Versículo 28, vamos ler até o 29. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Eles têm os desprezados. Porque nós não temos teologia, não fizemos curso de teologia, eles têm nos desprezado o que nós pregamos. O evangelho, mas eles não sabem que eles estão desprezando, não é nós, é o evangelho. Porque esse evangelho não é meu, não era de Paulo. Esse evangelho foi dado a Paulo. Cristo deu a Paulo esse evangelho no terceiro céu. Então, não é a mim que eles estão desprezando, é esse evangelho. É a palavra do evangelho. Continuamos. E as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada
as que são. E a religião, a cada dia, está sendo reduzida a nada. Porque eles não têm como nos contestar com esta palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É o que eles têm feito. Eles dizem, se gaba, eu fiz teologia, eu sei porque eu fiz teologia, tantos anos eu fiz teologia, eu sou o presidente, tudo isso. Igreja tem presidente, não é igreja de Cristo. Então, meus amados, são essas coisas que vai ao contrário às religiões, e principalmente a religião evangélica. Abra sua Bíblia em Romanos. Tá para trás, vou passar para frente. Tá? Romanos, capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 27, um versículo só também, que diz assim, ó, onde pois a jactância foi todo excluída. Onde a sabedoria dos homens foi toda excluída. A glória dos homens foi toda excluída. O Evangelho excluiu a glória do homem. Por isso que eles não aceitam esse Evangelho. Porque esse Evangelho tira a glória deles, tira o poder deles. Foi toda excluída. Por quê? Porque a lei das obras, não pelo contrário, desculpa, vamos ler direito, né? Senão vocês não vão entender. Onde pôs a jactância, né? Cadê a jactância deles? A sabedoria que aprenderam com os homens, que não conseguem entender o Evangelho. Cadê o eu sou deles? Eu estudei, eu sou o pastor, eu sou o presidente. Cadê? A jactância desses homens com Cristo na cruz foi de toda anulada. Foi excluída, que está escrito aqui, né? Foi de toda excluída. Por quê? Por que lei? Por que lei, né? Ele fez a pergunta. Por que lei? Por que lei? Das obras? Toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário. Tá cheio de neguinho querendo fazer a obra de Deus aí, ó. Cheio. Querendo ser bispo, querendo ser pastor, querendo ser obreiro, querendo ser... Como é que chama lá? Aquele lá que tem lá no templo. Querendo ser sacerdotes, querendo ser levita. Tá indo de contra, tá ao contrário dele aqui. Ele tá dizendo o contrário aqui, né? Das obras para fazer lei. Não, pelo contrário, pela fé. Era o Salmo 27. Então, meus amados, é pela fé. Igreja que tem sacerdotes, já tá bem claro, tá escrito, tá claro, né? Sacerdote era da lei, nós não podemos viver em lei. Levita era da lei, não podemos viver em lei. A lei era maldição. Tiago, e que Tiago falava disso, tudo isso aqui? Vamos ver o que Tiago falava, né? Tiago, capítulo 4, versículo 5 e 6. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Tiago não tinha o Evangelho de Cristo. Tiago, João, Pedro,
Eles tinham o quê? A Torá. O Evangelho de Cristo é uma coisa, Torá é outra. E ou supones que em vão afirma a Escritura e com ciúme que por nós anseia o Espírito. E com ciúme por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Tiago entendendo o Evangelho. Porque isso aqui, essa palavra aqui, está alinhada com o Evangelho, né? O Espírito que Ele fez habitar em nós. Então hoje, Deus habita em nós. Isso Tiago entendia. E os crentes hoje não entendem. Primeiro que ele disse que Deus não voltou ainda. Se Deus não voltou, o Espírito Santo também não pode ter vindo. Romanos novamente. Romanos no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. Um versículo só. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se é pela graça, já não é pelas obras. E como é que a turma manda fazer sacrifício? Maior o sacrifício, maior a bênção. Eu não entendo. Estão tudo contrário, está tudo contrário aqui, ó. Pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Do contrário, graça já não é graça. Então, quem pratica a obra da lei está andando contrário da graça de Cristo. Está andando contrário. 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Israel buscava a Deus, assim como na religião busca Deus. E vamos fazer um culto para buscar Deus, buscar o Espírito Santo. Eles querem buscar Deus quando Deus está neles, eles querem buscar. Então eles não entendem que Deus está neles. Israel era o que Israel buscava, o povo de Israel buscava, que era que o judeu buscava Deus. Buscava o Espírito Santo, mas não tinha, não podia, porque eles estavam na lei, eles estavam nas obras. O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Ou seja, a predestinação o alcançou. E os mais foram endurecidos. Então a religião anda de coração endurecido. Não entende esta palavra de Deus. Ou aliás, Deus não deixa eles entender, porque eles estão na lei. Se tiver na lei, essa palavra é bloqueada. Automaticamente bloqueada. Se lê, mas não entende. Nós lemos até o 7, nós lemos até o 7. E aí Romanos, eu ia ler só o 6. Mateus no capítulo 11. Capítulo 11 de Mateus, versículo 25. Versículo do 25 ao 27. Diz assim, ó. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Senhor dos céus e da terra. Porque ocultaste
contaste estas coisas ao sábio. Então, esses que se diz sábio aí, que eu estudei, fiz curso de teologia, sou professor da escola dominical, Deus ocultou o evangelho dele a esse povo. Aos sábios, instruídos, aos sábios e instruídos, né? O que é um instruído? A pessoa que faz um curso, ele é instruído. Ele foi instruído. E Deus ocultou a eles. A palavra é de Deus aqui. Ó. E Deus ocultou esta palavra para eles. E as revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece, aliás. Tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A quem ele quiser. Aqui não está descrito aquele a que fez um curso de teologia. Aquele que estudou 5 anos, 20 anos. Não. Aquele que tem 50 anos. Também não. É a quem ele quiser revelar. Então os homens aí, as religiões estão dando o contrário. É que eu estudei, é que eu fiz teologia. Outros dizem que eu tenho 40 anos de evangelho. Ele está dizendo que dá que ele quer. Não é os que tem 40 anos, nem 50 anos. Não é o que fez teologia. Aquele quer. E ele quis me dar esse conhecimento. Por isso que hoje eu estou dividindo com você. Para que você cresça espiritualmente. Romanos ainda. Aqui nós estamos em Mateus, né? Vá lá em Romanos. Romanos capítulo 10. Versículo 19. Do 19 ao 21. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Porventura, né? Paulo pregando em Romano. Porventura esse conhecimento não chegou aos olhos de Israel, o povo de Israel? Né? Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme, já dizia, o que é que Moisés pregava? Eu vos porei em ciúme com um povo, preste atenção, meus amados, Moisés já dizia que ele, o eu aqui, né? Eu vos porei, Moisés foi um dos maiores profetas. E esse eu aqui está com E maiúsculo. Então não era Moisés. Esse eu era Deus falando através de Moisés. E eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação. Um povo que não é nação. Com gente, que os gentios não era considerado uma nação, era desconsiderado um Zé ninguém. Com um povo que não é nação, com gente insensata, era assim que os judeus viam os gentios, com gente insensata, eu vos provocarei com eles. O que Deus está dizendo através de Moisés, da boca de Moisés, que foi um dos maiores profetas, que Deus ia provocar o povo judeu com os gentios, porque os judeus tinham maior desconsideração com os gentios, e Deus estava dizendo através de Moisés, já em Moisés, ainda em Moisés,
que ia provocar esse ciúme com os judeus. Ia entregar o reino que era dos judeus, entregar para os gentios, ia provocar isso aí. Era Deus falando através de Moisés. Vamos ler o 20, até o 21, vamos. 20. Isaías a mais se atreve e diz: Isaías jamais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Quem eram os que não procuravam? Os gentios. Os gentios, eles tinham uma consciência que não merecia nada de Deus, que eles nem perguntavam por Deus. Nem perguntavam. Eles não tinham nada com ele. Não procurava. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Não perguntavam por mim. Mas o que a religião diz? Domingo é culto do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Então, se revelou a quem nem sequer perguntava por ele. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É isso que nós vemos hoje dentro dessas igrejas por aí. Faz briga, as orações deles é para brigar, é para contradizer Deus. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios novamente. 1 de Coríntios. Capítulo 1. Nós lemos 1 de Coríntios capítulo 1. Nós já lemos isso aqui, não? Nós vamos ler de novo. Não, vamos pular essa parte aí, porque nós já lemos. Era capítulo 1, nós lemos lá primeiro, nós começamos lá, né? Capítulo 1. Seria repetir o versículo 26 e o 27. Pula essa parte aí. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 26. Porque entre os meu povo, veja que Deus está falando com o povo dele. Deus não está falando com a torcida do Corinthians nem do Palmeiras. Nem com a escola de samba vai. Deus está falando com quem? Com o povo dele. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros. Como eles dispõem armadilha. É assim que a religião anda. Pondo armadilha. Vem cá, vem aqui na minha igreja, tem bênção. Hoje é bênção no casamento, bênção financeira, bênção na área da saúde. Isso aí é uma armadilha. Porque o cristão que tem Deus dentro de si, ele sabe que Deus está dentro de si, ele sabe o que está necessitando. Então isso aí é armadilha. Armadilha. Prende os homens. Então eles armam a armadilha, chamam as pessoas para colher bênção, as pessoas vão lá, chega lá, Arapuca, cai.
desarmam. Eles ficam lá dentro da religião. Aí faz campanha, que não está escrito na Bíblia, faz jejum da velha aliança, faz ceia que não existe, batismo nas águas, que era da velha aliança. Tudo isso. Depois estão presos, tudo isso. Vamos ler o 27? Vamos até o 31. 27. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheia de fraudes. As suas casas aqui é as suas igrejas. A palavra está casa, porque nessa época aqui não tinha igreja. Então está casa. Se pregava a palavra, se praticava a Torá nas casas das pessoas, principalmente na época de Jesus, era proibido pregar. Mas o certo é a igreja, né? Mas está a casa por causa disso. São as suas casas cheias de fraudes, por isso se tornaram poderosos, enriqueceram. Você conhece alguém que enriqueceu pregando, vendendo a palavra de Deus? Eu conheço vários. E um deles era onde eu estava. Tem televisão. 40 anos, 44 anos fez esse ano. Não tinha nada. Mas sabe o que é nada? Nada. Nada vezes nada, quanto que é? Nada. 44 anos atrás. Hoje tem televisão, tem várias empresas, tem carros importados, aviões, apartamento de luxos, mansões em outros lugares, banco, banco para emprestar dinheiro a juro. Esse povo fizeram Deus agiota. Eles fazem de Deus agiota, porque o dinheiro que eles tomam dos coitados, diz que é para a obra, e a obra de Deus qual é? Comprar banco para emprestar dinheiro a juro. Isso é fazer, isso, meus irmãos, não tem outro nome. É fazer Deus de agiota. Que se o dinheiro que eles tomaram dos coitados foi para a obra, e a obra é essa aí, é chamar Deus de agiota. É difícil, né? É duro falar essas coisas. Mas tem que ser falada. Eu não posso esconder. 28. Engordam, tornam-se nécio. Ultrapassa até os feitos dos malignos. Na linguagem deles lá, seria assim, ultrapassa até os feitos de Satanás. Uns homens que diz que faz a obra de Deus, prega a palavra de Deus, ultrapassando os feitos dos malignos. É fraco isso aí? É pouca coisa? Para uma pessoa que prega a palavra de Deus? Não defende a causa e a causa dos órfãos, não defende a causa dos órfãos, para que prospere. Quem devia prosperar aqui? É os frequentadores. E quem prospera? Eles. Eles vão lá, abrem a igreja para fins ilucrativos, né? E quem enriquece? Eles. E quem frequenta? Cada dia mais pobre. Meus amados. Nem julga o direito dos necessitados. 29. Não castigaria eu? Por isso que eu falo para vocês, meu amado. Eu no meu entendimento, o que o mundo está passando hoje é disciplina de Deus. Porque o povo está andando ao contrário da sua palavra. E ele está dizendo, eu não castigaria esse povo? Não castigaria. Você vê que eu não estou fora do meu raciocínio.
Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me envergonharia eu de nação como esta? Não envergonharia eu? Não teria vergonha de uma nação dessa? É por isso, meus amados, que o nosso país, já vou esquecer o povo lá fora, o mundo lá fora, mas que o nosso país está da maneira que está, por conta desses religiosos que estão andando na contramão de Deus. E Deus está o castigando. 30. Coisa espantosa e horrenda anda fazendo na terra. Anda fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente. Quem é os profetas hoje? Os pastores aí, ó. Profetizando falsamente. Porque não existe mais profeta. E os sacerdotes dominam de mãos dadas. Em outra tradução está anda de mãos dadas. De mãos dadas. De mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. É o que deseja. O povo bate palma. O pastor prega mentira, eles batem palma. O profeta profetiza mentira, eles batem palma, porque é mentira. O profeta hoje, se existe algum profeta por aí, é mentira o que ele fala, que não existe profeta. O último profeta foi João Batista. O último. Então, se tem profeta hoje dentro dessas igrejas, estão mentindo. Profetiza falsamente. E os sacerdotes dominam, em outras traduções está andam de mãos dadas com eles. E é o que deseja a minha igreja. É o que deseja o meu povo. Porém, que fareis? Que fareis? Quando estas coisas chegarem ao seu fim. Quando essas coisas chegarem ao seu fim. É triste, né, meus amados? Em Mateus, novamente. Mateus, no capítulo 22. Vou até acelerar um pouco, né? Já vai 40 minutos. Capítulo 22. Capítulo 22, no versículo 1, nós vamos ler até o 10. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Essa parábola está direcionada aos judeus. Não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, que eram os profetas. Enviou outros servos. Outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Era a igreja de Cristo. Cristo que ia se casar com a igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então esse casamento foi real. E é real. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. 6. E os outros agarrando os servos, os mataram. Mataram os profetas. Mataram os discípulos. E mataram.
7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou a guerra dos judeus. A guerra do julgamento. Isso aqui já está no julgamento. A guerra dos judeus. E o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Foram mais de 3 milhões de pessoas, de judeus mortos. E uns pastores pegando bênção por aí, dizem que Israel é um país abençoado. Assassinos. E lhe incendiou a cidade, puseram fogo em Jerusalém. Jerusalém virou brasa. E incendiou a cidade. Então disse os seus servos: está pronta a festa. A igreja agora está pronta. O julgamento, né? Cristo morreu na cruz, foi crucificado. Eles não entenderam nada, mas ele prometeu voltar para julgar. Veio e julgou. Isso aqui, ó. Veio e julgou. Depois do julgamento, agora o casamento está pronto. O casamento está feito. Então disse ao seu servo: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos, está pronto. A festa está pronta. Mas os convidados não eram dignos. Os judeus não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, né? Aqui não está falando ir para os palácios novamente. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. 10. Vamos ler até o 10. E saindo aqueles servos, que foi agora, né? Os profetas, está falando que tinha sido os profetas, os apóstolos, né? E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todo o que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados, os gentios. Então, meus amados, vai lá em Jó. O que é que nós Jó? Jó capítulo 12. Jó capítulo 12, versículo 11. Diz assim, vamos ler até o 14. Porventura, ouvindo, não submete à prova da palavra, como o paladar prova as comidas. Esta é a sabedoria com os idosos, né? Esta é a sabedoria com os idosos, e na longevidade e entendimento. 13. Não com entendimento, não com Deus está a sabedoria e a força. Não. Com Deus está. É do versículo 11, ele está dizendo aqui. Vamos voltar ao versículo 11. Porventura, ouvindo, não submeteste, né? Não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Eles ouvem o evangelho, mas não querem saber do evangelho, querem saber de lei, que é a lei da status. Esta sabedoria com os idosos é na longevidade e entendimento. E entendimento? Não, é uma pergunta, né? Entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Ele tem conselho e entendimento.
14, vamos ler o 14 ainda. O que ele deitar abaixo não se reedificará. O que ele, vamos entender isso aqui, esse 14, meus amados. O que ele deitar abaixo, ou seja, o que ele derrubar, não se reedificará. E o que é que nós vemos dentro das igrejas hoje? Jesus na cruz, ele rachou o altar e rachou o véu. O que é que fizeram? Costuraram o véu, consertaram o altar e está aí dentro das religiões aí. E está dizendo aqui, ó, o tempo de Jó, né? Vamos ler de novo, porque esse 14 é muito revelante. O que ele deitar abaixo, o templo foi deitado abaixo, foi derrubado. Como é que estamos de templo por aí? Ó, cheio de templo por aí. Cada esquina tem um templo por aí. É forte a palavra. Se a pessoa não tem entendimento, e para ter um entendimento, nós já lemos, não é um entendimento que aprendemos dentro de uma escola de teologia. Um entendimento do Espírito, da nossa mente. O que ele deitar abaixo não se edificará. Lança na prisão. Lança fora. O Velho Testamento tem que ser lançado fora, na prisão. Como se fosse na prisão. Não mexe mais. Na prisão. E ninguém a pode abrir. Ninguém pode abrir o Velho Testamento. Não podemos andar guiado pelo Velho Testamento. E ninguém a pode abrir. O 15 nós vamos ler, não quer ler, na sua casa você lê. Jó, temos três passagens rápidas. A primeira de Coríntios. Primeira de Coríntios, no capítulo 10. Capítulo 10 é um versículo só, versículo 17. Diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente... Jesus está falando do corpo dele, né? Paulo está pregando os Coríntios. E está se falando aqui do corpo de Deus, do corpo de Jesus. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Então a igreja de Deus, a igreja de Cristo, aonde tiver uma pessoa nesse universo, ela é o corpo da igreja de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Participamos do único pão. Qual é o pão? A palavra. Por isso que eu sempre convido vocês a participar comigo um pouco deste pão. O pão é a palavra. Vamos ver o 18. Vamos ver não, né? Vamos ver. Não, só até o 17. Em Jó novamente, ou nós já lemos? Se nós já lemos, não vamos ler não. É quem vai fazendo vamos ver assim. A gente vai fazendo o estudo e às vezes a gente quer tentar reprisar, mas para ganhar tempo nós não vamos reprisar isso aí. Jó, capítulo 41. No versículo 11, um versículo só. Versículo 11. Quem primeiro me deu, Deus falando através de Jó, Deus falando para Jó, aliás, né? Deus falando para Jó. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir
Quem primeiro deu? Aí, ninguém. Tudo que nós temos já foi Ele que nos deu. Mas é assim que se prega, por aí não. Quanto mais você dá, mais Deus vai te dar. E os cofres enchendo. E os cofres enchendo. Compra empresa, compra apartamento, compra mansão. E nunca se farta. São os cães gulosos. Para que eu haja de retribuir-lhes? Quem? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Todo o céu é meu. Então, meus amados, tudo que nós temos é de Deus. Já é dele. Então, nós não temos como dar mais. O que é que nós vamos dar? Nós não temos nada. Tudo que tem debaixo desse céu é de Deus. Nós não temos nada. Então, como é que vamos... Mas ensina por aí o quê? Quanto mais você dá para Deus, mais Ele vai te dar. E os cofres enchendo. E para nós encerrar hoje a nossa palestra, com todas as sortes de bênçãos, e se você que está assistindo esse vídeo, vai assistir esse vídeo, quiser acompanhar de novo esse vídeo, eu pregarei domingo, 8 horas da manhã, através do Facebook ao vivo. Abra a sua Bíblia para nós encerrar no livro de Isaías, no capítulo 66, versículo 1 e 2, para nós encerrar. Aclamai a Deus, toda a terra. 2. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Isaías 62, 66, versículo 1 e 2. Deus está falando aqui, através do profeta Isaías, para que nós clamar toda a terra, clamar a Deus. Mas isso não está na velha aliança. Nós não podemos tomar desse livro aqui. Não, mas desculpa, meus amados, desculpa. Isaías. Não, por isso que eu ouvi uma palavra aqui meio diferente do que eu queria pregar. Eu estou lendo Salmos, desculpa aí. É Isaías. Isaías 66. Eu falo, mas não prego, né? É Isaías 66. É a idade. Isaías 66, 1 e 2, aí sim. Aí eu vi que aquela palavra ficou meio desencontrada do que nós estamos pregando. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Por isso que eu já preguei para você outro dia desse aí, que esse mundo não vai acabar. Porque como que Deus vai acabar? O céu é o trono dele, a terra é os pés dele, onde ele põe os pés. Como que ele vai acabar? Não vai. Está escrito lá em Provérbios, lá em capítulo 4, se não me engano. O meu trono e o meu trono, assim diz o Senhor: os céus é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarás, vós? Diz ele. Que casa? Porque está cheio de casa de Deus por aí, meus amados. Está cheio de casa. Está cheio de casa de Deus. Mas está dizendo aqui, ó, se os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa vocês podem construir para mim? Que casa? Edificarei vós. E qual é o lugar do meu repouso? Qual é o meu quarto de dormir? Ou vou dormir aonde? Porque a minha mão
fez todas estas coisas. A minha mão fez todas estas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito, o abatido, aflito e o abatido de espírito, né? Abatido de espírito, e que treme a minha palavra. As igrejas não temem a palavra de Deus, porque faz ceia que nem sequer, Santa Ceia nem sequer existe na Bíblia, que seria Páscoa, mesmo assim também não podia fazer, porque Páscoa não tem cordeiro mais. Faz campanha, faz vigília, que também é da velha aliança, que ele derrubou, foi ele que derrubou. Então, ele derrubou que o homem não construa, foi ele que derrubou. E é assim, meus amados. Se nós não temos o entendimento de Cristo, então nós andamos num mundo perverso. E quem é o culpado? Nós. As pessoas que não querem seguir o Evangelho de Cristo. Querem seguir a lei. A lei era maldição. Era uma maldição a lei. Então nós temos que deixar a lei fora e seguir somente o Evangelho de Cristo, que é de Romanos a Hebreus. Saiu disso, não é o Evangelho de Cristo. Então, meus amados, esta palavra foi para mim. Se esta palavra foi para você, paz e graça a todos nós. Amém? Até quinta-feira.